de todas as maneiras com a nossa casa. Então, vou dar mais uma vez uma boa noite a todos. Nós já estamos na transmissão. Boa noite, pessoal que está de casa também. Sejam bem-vindos para acompanhar o estudo dessa noite, que será realizado pelo Célio e pelo Elisete, esse casal muito querido, muito amigo, que veio aqui falar hoje sobre o capítulo 21 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Então, eu vou pedir, Joaninha, pode ler, por favor? A Joana vai fazer a prece, a leitura, e depois a gente faz a prece. Depois bota a música, Maria? Depois você bota a música? Tá no seu, tá? Tá. Tá sem gosto? Esqueci como é que eu falei. Quer o dele emprestar? Eu frequentei uma casa espírita que tinha um óculos de leitura que ficava para todo mundo. Uma boa ideia. Era aquele grau básico, 2, sabe? Boa noite a todos. Vou ler a mensagem do livro Vida Feliz, psicografado por Oswaldo Franco, ditado pelo espírito Joana de Andes. A inveja é um grande inimigo que necessitas combater no teu mundo íntimo. Ela se insinua, cruel, nas telas mentais, desequilibra a emoção. Torna-se fiscal impiedosa e capataz insensível. Armas ciladas, vinga-se pelo pensamento através da palavra e da ação. Persegue implacavelmente. Incontáveis crimes se originam na inveja, fora aqueles que não chegam a consumar-se. A inveja é inferioridade que tem de ser corrigida e transformada em camaradagem e satisfação. Obrigada, Joana. Então, com essa leitura de Joana de Anjos, a mensagem dessa benfeitora, nós elevamos o nosso pensamento, agradecendo a Deus, a Jesus, a oportunidade desse encontro tão fraterno, sabendo que somos abraçados amorosamente por nossa querida Maria Angélica, pelos protetores dessa casa, de todos nós, pelos nossos espíritos protetores que ficam muito felizes quando veem que aqui estamos, que estamos atentos, que estamos nos esforçando para aprender, para nos melhorar, para ser mais fraternos, amorosos, caridosos. E assim, certos de tantos benefícios que recebemos nós, encarnados, desencarnados, aqueles que acompanham de casa, que recebemos quando aqui estamos, pedimos permissão para iniciarmos a reunião pública dessa noite. Graças a Deus. Amiguinhos, é com vocês. Moça, Marina, precisa usar mesmo? Ah, tá ligado. Não, você que sabe. Não, acho que não. Você que sabe. Porque tem esse aqui, né? Esse aí é mais para televisão. Boa noite a todos. Primeiramente agradecer, né, a oportunidade e a sensação agradável, né, de estar em família, de estar junto a amigos queridos, né, obviamente alguns mais próximos, o que facilita de alguma forma uma tarefa que não é cotidiana nossa, né? A gente não, eu falo por mim, mas a Elisa também, né? Nós não somos palestrantes, né? Não temos furado, fazemos os estudos na nossa casa, que é o GEAL, e por vezes, né, estamos lá fazendo essa exposição, mas não como palestra. Mas há certas pessoas que, ao nos chamarmos, não tem como dizer não, né? E sem dúvida nenhuma é a Andréia, por toda a sua dedicação, né, por tudo que ela nos permite vivenciar nesses estudos, né, já de alguns anos, e pela pessoa que é.
e tanto mais. A gente, então, pegou em cima do laço, literalmente. Fizemos esse estudo ontem, então, o que obviamente, né, facilitou e o que deu a ideia da gente estar aqui hoje, que foi falar, então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. E antes da gente entrar, mergulhar efetivamente no capítulo, né, no tema, algumas considerações, assim, algumas coisas que chamam a atenção. A gente procurou ver alguns estudos durante essa semana, e algumas coisas que são destaque nesse assunto, né? Tem algumas coisas que até nos chamam a atenção. Uma que a gente vai perceber, né, que nos textos que a gente vai passar, que é a parte até a instrução dos Espíritos, a gente tem citação de Lucas, de Mateus, de Marcos e de João. Então, o que já traz uma importância, não sei se é esse o tema, ou pelo menos uma preocupação, né, um cuidado com esse tema maior, por ele transpassar por todos esses evangelhos, e não pode ser um acaso, quem sabe, né? Então, ele passa por todos esses evangelhos, e a gente vai ver as citações. Uma outra coisa que também é interessante a gente observar, aliás, algumas observações, né? Essa questão, haverá falsos cristos e falsos profetas, não é uma afirmação única, isso não foi dito de uma única vez, né? Isso está no Sermão do Monte e no Sermão Profético, que é falado falsos, na verdade é falsos profetas, a primeira vez que é chamada a atenção, que haverão falsos profetas, e num segundo momento, Cristo fala sobre os falsos cristos. Então, esse é algo a gente observar também. Por vezes também esse assunto é citado e se traz, André já deve ter vivenciado isso, alguns de nós, dizendo assim, no fim dos tempos haverão falsos cristos e falsos profetas, né? No fim dos tempos haverão falsos cristos e falsos profetas. E esse fim dos tempos, é importante a gente fazer uma leitura pontual, não é o fim do mundo, tudo acabou e esse momento, né? Que fim dos tempos são esses? É claro para vocês a diferença do que é Cristo, o que é um profeta? Tem noção? Não? Então, a diferença é que Cristo, vamos dizer, ensinamentos, vem trazer, está à frente de um processo muito maior, né? E aí, ouvindo também explanações, o Haroldo fala, é muito interessante ter esse significado. E aí as obras, né, a codificação nos trazer que o Cristo é o governador planetário, né, o Jesus, né, o Jesus Cristo é o governador planetário. Então, Cristo é algo nesse nível, muito maior, é aquele que é responsável, né, por um planeta, exemplo disso, não é responsável por algo muito maior. Já o profeta é uma questão mais pontual, né, pode ser de uma religião, de um determinado momento, de uma situação até pontual, então se limita, não é tão abrangente, vamos dizer assim, como Cristo, né? Então, por isso é que é Cristo e profetas, ele usa os dois termos e eles são realmente distintos, né? Cristo, maior, né, mais amplo, e o profeta fechando um pouco. E aí, entrando pontualmente, então, no capítulo, o primeiro item desse capítulo é: conhece-se a árvore pelo seu fruto. Aqui a gente já destaca também a questão de usar árvore, né? Árvore, fruto, né? Como algo com esse significado, né? A questão da agricultura, né? Trazer a agricultura, né? A árvore, a semente, né? O fruto e tal, de uma forma para que seja simples o entendimento, né? Não é necessário ser um agricultor para ter pelo menos em mente, né? A semente que se rompe, né? Que raízes, caule, folhas, flores, frutos, e dos frutos novas sementes, né? Também que quando se fala dessa árvore, logo no início a gente na leitura vai mostrar isso, né, do resultado dessa árvore, ou seja, desses frutos. Quando um agricultor faz determinada plantação, seja, uma plantação de café, o objetivo dele é colher café, ponto. Não é que as folhas são bonitas, e elas são, né? Quem conhece o pé de café,
elas são muito bonitas e tal, pode ter uma outra plantação onde as flores são lindíssimas, mas efetivamente a plantação ela tem por objetivo a colheita do fruto, né? Ponto, né? Então, isso é algo para a gente ter em mente também. E aí, entrando então no texto, né? A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Pois se conhece cada árvore por seu próprio fruto. Não se colhem figos de espinheiros, e não se vindimam uvas de sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro de seu coração, e o mal tira mais coisas do mau tesouro do seu coração. Pois a boca fala aquilo de que está cheio o coração. Essa é a primeira citação, está em Lucas, no capítulo 6 de Lucas, no versículo 43, 44 e 45. É claro que esse fruto, né, e ele até traz a questão da árvore, né, faz essa comparação de os figos, não se colhem figos, né, em espinheiros e tal, mas esse fruto que ele traz aqui é o resultado, né, de novo, o objetivo, mas agora mais do que o objetivo do agricultor. Né, são as suas obras, né, aquilo que você consegue colocar em prática, aquilo que você traz no seu dia a dia mesmo, resultado, né, de um determinado trabalho. Né, esses frutos, né, ao fazer um estudo, né, qual é os frutos que você objetiva, né, desse estudo. Né? Então, esse é algo para a gente ter muito em mente. E essa primeira parte vai sempre trabalhar com essa linha e a gente vai lançar mão depois de 2 pequenos textos de Emmanuel, também para trazer ainda mais importância ao tema, né, e clarificar, né, Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, nos ajuda, então, a entender melhor esse assunto. Seguindo um pouco mais, guardai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós cobertos de pele de ovelhas, e que por dentro são lobos raptores. Vós os conhecereis pelos seus frutos, né, por esses resultados. Né? Pode-se colher uvas dos espinheiros ou figo dos cardos? Assim, toda árvore que é boa produz bons frutos, e toda árvore que é má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzi-los bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e atirada ao fogo. Portanto, vós os conhecereis pelos seus frutos. E agora já é uma citação de Mateus, no capítulo 7, no versículo 15 ao 20. E agora ele já traz, então, deixando a gente já entendeu que frutos são esses, resultados, ele já traz para a situação de profetas, né, de resultado, mais uma vez, desse trabalho. Né? Então, os falsos profetas, ele pela primeira vez já cita aqui no texto essa questão dos falsos profetas. Seguindo ainda um pouco mais, guardai-vos que ninguém vos seduza, porque muitos virão sob o seu nome dizendo, eu sou o Cristo, e eles enganarão a muitos. E surgirão muitos falsos profetas, que seduzirão muitas pessoas. E porque a iniquidade será abundante, e muitas pessoas a caridade irá esfriar. Aliás, isso é uma afirmação. Porque a iniquidade será abundante, em muitas pessoas a caridade irá esfriar. Será salvo, porém, aquilo que perseverar até o fim. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui, ou está lá, não acrediteis. Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas que farão grandes prodígios. Isso é importante, a gente vai ver mais na frente. Eles farão grandes prodígios. Eles farão prodígios e grandes prodígios. Não bons. Essa é a diferença. Farão grandes prodígios e coisas espantosas, ao ponto de enganar, se possível, até mesmo os eleitos. Isso está em Mateus, no capítulo 24, vários versículos, novamente em Mateus, no capítulo 13 e mais alguns versículos. Então, aqui ele nos traz a questão do fruto, nos traz a questão já dos profetas e do Cristo. Né? E aí, para nos ajudar esse entendimento, isso aqui. Eu lancei mão de um livro que a gente também está começando um estudo, né, que é o Evangelho Redivivo. Só que a gente está lá no primeiro. Mas o Evangelho Redivivo é uma coletânea, uma coleção, é um estudo promovido pela FEB. Né, são diversos livros e ele mergulha pontualmente em cada evangelho. Que a gente definitivamente não chegou, a gente está na segunda aula ainda. Mas esse é o livro segundo que fala sobre o Evangelho de Mateus.
E esse estudo traz exatamente colaborações, outros textos, né? A maioria espíritas ou até não espíritas. E aí Emmanuel, sobre a questão da árvore ainda, no livro Fonte Viva, Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, fala o seguinte sobre a questão da árvore. Árvore alguma será conhecida ou amada pela aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade e pela produção. Assim também nosso espírito em plena jornada. Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade de nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes ou expressões individuais, percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância da nossa colaboração no progresso comum, pela importância do nosso concurso no bem geral. Pelos frutos o conhecereis, disse o Mestre. Pelas nossas ações seremos conhecidos, repetiremos nós. Então, esse fechamento, então, é muito interessante, né? Pelo fruto os conhecereis. Isso é uma palavra de Jesus. Pelas nossas ações seremos conhecidos. Repetiremos nós. Então aqui ele fala de novo da árvore, dos frutos como resultado, né? Como ações. E fechando esse primeiro item, em um outro livro, né, No Caminho, Verdade e Vida, também de Emmanuel, obviamente também psicografado, tem um capítulo dedicado a frutos. Tem esse nome, né? Capítulo 122 desse livro, chama Frutos. E aí ele fecha bastante esse assunto, pelo menos ao meu ver. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Jesus, né, são a fala de Jesus, Mateus, mais uma vez, no capítulo 7. O mundo atual, em suas elevadas características de inteligência, reclama frutos para examinar as sementes dos princípios. O cristão, em razão disso, necessita aprender com a boa árvore que recebe os elementos da providência divina através da seiva e converte-os em utilidades para as criaturas. Convém o esforço de autoanálise, lembra daquele, né? Nós, a fim de que identificarmos a qualidade das próprias ações. Só lembrando, né? Olhar o fruto do outro, né? Olhe o seu fruto, né? Esse, na verdade, é o que importa, né? Porque eu posso até admirar os frutos da Gigi, mas são delas, né? São resultado delas. Posso até criticar os frutos, ainda assim são seus. Mas eu tenho que cuidar dos meus, né? Com muito carinho. Muitas palavras sonoras proporcionam simplesmente a impressão daquela figueira condenada. É indispensável conhecermos os frutos da nossa vida, do modo a saber se beneficiam os nossos irmãos. A vida terrestre representa oportunidade vastíssima, cheia de portas e horizontes para a eterna luz. Em seus círculos, pode o homem receber diariamente a seiva do alto, transformando-a em frutos de natureza divina. Indiscutivelmente, a atualidade reclama ensinos edificantes, mas nada compreenderá sem demonstrações práticas. Mesmo porque, desde a antiguidade, considera a sabedoria que a realização mais difícil do homem na esfera carnal é viver e morrer fiel ao supremo bem. Então, é a questão do fruto, do nosso fruto, do resultado, e aqui ele ainda traz uma lembrança até a respeito dos estudos, né? É muito, muito bons os estudos, importantíssimos, fundamentais, mas o que fazer com eles é muito mais importante, né? Trazer para o nosso dia a dia, colocar em prática, esse é o grande objetivo, né? Quando a Andréa se dedica lá às suas quinta-feiras, né, para dividir seus conhecimentos, para compartilhar com todos os participantes, o objetivo é muito além daquilo ali, né? A que frutos a gente poderá colher um dia, resultado de todos aqueles estudos, né? Não nos adianta saber, eu sei a pergunta do Livro do Espírito, as 1019 perguntas, né? Eu sei a 1 e a 459. Foi as que eu consegui até hoje. Acho que não vai muito além, não. Até a 625 também. E a 625. E a 886, pelo amor de Deus. Qual é a 886? Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Resposta? Essa já é a pergunta. E a resposta? Resposta, benevolência, indulgência, perdão. Nunca mais. 886. Então, mais um aí para 886, VIP. Isso. Não tem como associar. A gente poder... Mas a importância que, né,
Me permitam aqui a brincadeira, mas é isso, não nos adianta, né, saber todas, né, e na prática a gente não conseguir, né, passar ali da primeira ou da segunda. Avançando então aqui agora no estudo, né, então a gente procurou esgotar essa questão da árvore, do fruto, mas isso vai permear obviamente em tudo, por fruto como resultado de um trabalho, resultado de qualquer coisa. E aí o próximo item é missão dos profetas, né? Vulgarmente, atribui-se aos profetas o dom de revelar o futuro, de modo que as palavras profecias e predições tornaram-se sinônimos. É muito comum, né, quando a gente fala profeta, né, é muito comum que a gente pense logo em revelações, né? Ele profetiza, né? Profetizou tal coisa, né? Ele previu o futuro, previu o que ia acontecer e tal. Também. Só que não é só isso, né? Mas a tendência é que a gente acabe fechando nesse sentido. No sentido evangélico, a palavra profeta tem um significado mais amplo. Disse de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de revelar-lhe as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Portanto, um homem pode ser profeta sem fazer predições. Então, ele pode estar à frente, por exemplo, de uma religião, né, de uma casa, né, fazendo um trabalho, e não necessariamente precisa prever o futuro. E era essa a ideia dos judeus no tempo de Jesus. E é por isso, né, como eles tinham esse pensamento de ter que adivinhar as coisas e prever o futuro, é por isso que quando ele foi conduzido diante do sumo sacerdote Caifás, os escribas e os anciões, estando reunidos, escarraram em seu rosto, deram-lhe socos e bofetadas, dizendo: Cristo, profetiza-nos e diz, quem foi que te bateu? Como se aquilo fosse a única atribuição ou atribuição, ou o grande fato que ele podia fazer, que era adivinhar quem tinha batido nele, né? A despeito disso, houve também profetas que tiveram a presciência do futuro. Então, há sim alguns profetas que preveem o futuro. Seja por intuição, seja por revelação providencial, a fim de dar advertência aos homens. Como esses acontecimentos foram cumpridos, o dom de predizer o futuro foi considerado como um dos atributos da condição de profeta. Então, como a gente falou, profetizar o futuro, sim, profetizar, já está na palavra, é uma atribuição de profetas, mas não necessariamente um profeta, ou aquele que é considerado um profeta, vai ter esse olhar necessário de prever o futuro, ou qualquer coisa nesse sentido. O próximo item, prodígio dos falsos profetas, né? Então a gente procurou entender aqui um pouco melhor essa questão dos profetas, e aí a gente fala dos prodígios dos falsos profetas. Surgirão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas espantosas para enganar até mesmo os eleitos. Então, esse é um primeiro ponto a observar. Falsos cristos, falsos profetas, farão grandes prodígios. Então, são falsos, não têm por objetivo bons frutos ou bons resultados, mas farão grandes prodígios. Farão grandes prodígios. Né? Não bons prodígios, mas grandes, sim. Essa fala traz o verdadeiro sentido da palavra prodígio. Na acepção teológica, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais, fora das leis da natureza. Como essas leis são obras somente de Deus, ele sem dúvida pode derrogá-las, se isso lhe agrada. Mas o simples bom senso diz que ele, Deus, não pode ter dado a seres inferiores e perversos um poder igual ao seu, e menos ainda o direito de desfazer o que ele fez. Jesus não pôde ser consagrado, não pôde ter consagrado um tal princípio. Portanto, segundo o sentido que se atribui a essas palavras, se o espírito do mal, né, o espírito, tem o poder de fazer prodígios, e pode acontecer, que enganam até mesmo os eleitos, o resultado seria que, podendo-se fazer o que Deus faz, os prodígios e os milagres não são privilégio exclusivo dos enviados de Deus. Então, desde o início a gente está chamando a atenção disso. Falsos profetas, falsos cristos, podem ainda assim fazer grandes feitos e impressionar os eleitos, né, eles usam esse termo. E a gente tem, infelizmente, exemplos disso, né? O mais recente, e que se lamenta bastante, é do João de Deus, né, fazendo
todo um trabalho, né, com uma mediunidade extraordinária, né, pelos feitos alcançados, pelas curas alcançadas, né, porque muitas pessoas se curaram sim, né, lá, até porque a cura está na pessoa, né, a sua fé te curou, né, e o próprio ambiente. Ontem, quando a gente falou esse assunto, quando estava nesse ponto, alguém até citou, mas o independente disso, independente dele, né, lá em Abadiana, né, que continua o trabalho, em Abadiana é um lugar muito, muito especial, né, onde realmente energia. E aí me fez lembrar, a gente conhece um casal, um amigo, onde a esposa teve um câncer de mama, e ela fez um tratamento lá e ela alcançou a cura. Mas o ponto que eu queria trazer é o esposo, né? Trabalhei com ele e tal. Ele era uma pessoa que acreditava muito pouco nas coisas, quase se dizia ateu. Não se assumia ateu, mas não acredito muito nessas coisas, mas vida futura não, tal. Mas um dia ele falou comigo, sério, eu acompanhava minha esposa, obviamente. E aí as pessoas que acompanham, nunca foi lá e tal, eu nunca fui, né? Mas as pessoas que acompanham ficam em um determinado local, né? Em oração ou aguardando, simplesmente, ficar lá e tal. E ele relatou o seguinte, que nesse lugar que eles ficavam havia uma energia que ele não sabe explicar qual era, assim, mas era algo que mexia muito com a pessoa, assim, que era uma emoção presente e tal. Então, mesmo não acreditando em absolutamente nada, ele tinha certeza que ali algo de especial acontecia, né? Então, eu também não tenho a menor dúvida disso, né? Infelizmente, aí a questão do poder, a questão de outras coisas, levou a esse irmão e outros também, né? Infelizmente acabam, especialmente quando entra a questão financeira, né? Quando entram outros interesses, a questão do poder, né? Isso é uma pedra de tropeço, né? Até onde a gente conhece da história desse irmão, e o poder de dominar uma cidade inteira, né? Em toda aquela região. Mas, por sua vez, também, né? A gente abre aqui um parênteses, né? Muito bem dito sempre pela Andréia, que vê coisas extremamente difíceis, né, no seu trabalho, né? Coisas difíceis. A certeza de que aquele irmão que cometeu, a certeza que esse irmão, nosso irmão João de Deus, vai ter que resolver essa história, e mais do que isso, ele vai resolver essa história. Seja no tempo dele, no tempo que for, ele vai resolver essa história, ele vai ter a oportunidade de reparar essas questões. A gente teve uma outra situação que a gente viveu, e essa é bastante triste. Até uma professora da Elisete, muito querida pela Elisete, muito querida mesmo. Ela tinha um câncer, não me lembro em que região, um câncer mais sério, fazia um tratamento com ele, chegou a ir lá, ia muito bem o tratamento, quando houve aquele escândalo. E aí ela mergulha assim, numa queda muito grande, e vem a falecer, fazer a passagem pouco tempo depois. Foi por causa disso, não foi por causa disso, mas aquilo foi muito pesado para ela, porque ela acreditava assim, muito naquilo tudo, sabe? Tinha uma fé, né, Isa? E é uma professora da UCP, uma fé enorme naquilo, estava tendo bons resultados, e aí de repente vem aquela situação que foi uma avalanche, e ela piorou rapidamente, infelizmente. Então, tem tudo isso. E tudo isso terá que ser acertado, né? Terá que ser acertado. Lembrando também ontem, né? Você quer falar? Quer falar? Pode, lógico. Fazendo uma observação. Por favor. A gente estudar esse exemplo. Oi? Não, todo mundo. Que Célio trouxe. Você quer ficar com 35 minutos? Quer? A pessoa 35? pode questionar. Mas por que a espiritualidade permitiu que isso acontecesse? Né? Por quê? Né? Para testá-lo, a fraqueza era dele, mas o local, o trabalho, os bons espíritos estavam lá, atuando, ajudando, auxiliando todas as pessoas que estavam lá com o coração cheio de fé, cheio de esperança. Ali não tinha só ele trabalhando. Tem uma comunidade, Joana cresceu, uma comunidade, né, de pessoas que trabalhavam no passe, que não era só ele fazendo, né, o acolhimento, o primeiro atendimento. Então é um trabalho muito grande. E nós sabemos que os bons espíritos
O que eles fazem muitas vezes? Quando nós, e aí a gente não vai falar nem dele, né? Quando nós não estamos na hora do passe lá, quando eu falo, né? Ai, meu Deus, tem que ver a glória lá do passe. Né? A pessoa que está recebendo o passe vai deixar de receber? Claro que não. A espiritualidade vai isolar aquela energia negativa e agir positivamente naquela pessoa que está ali com o coração, com a alma, sedento de cura, de fé, né, com muita fé. Então, há um trabalho sério, positivo. Ele, como o Sérgio falou, vai ter que resolver a questão dele. Né? É uma questão dele. Mas tudo o que foi feito não foi só para ele. Né? Para toda a oportunidade de trabalho, para tantas pessoas que trabalhavam lá com ele. Né? Então, é importante a gente lembrar disso. Claro, não, por favor, não, fique super à vontade. Não, e pontualmente ainda sobre ele, né, fechando, também foi algo que apareceu ontem lá no nosso estudo, né, que há uma tendência de muitos de nós espíritos a gente pensar assim, então tudo que ele fez ele vai pagar literalmente, né? Então ele vai vir, vai sofrer necessariamente, né? Lembrar que tudo isso que aconteceu terá que ser reparado com o bem, ele terá que fazer o bem para essa pessoa. Então ele não virá, né, fulano cometeu um assassinato, na próxima ele vai ser assassinado. Isso tem que ficar muito claro para a gente, que se for assim, é lei de talião e vai ser um ciclo, até porque para assassinar ele, o outro vai se comprometer, e outro. Então, parece, assim, é uma fala muito simples, né, muito, até boba se a gente pensar, mas a gente tem que tomar um certo cuidado com isso, de achar, né, muitas vezes, questões de políticos, né, políticos cometem isso, na próxima vez ele vai vir na fila lá do remédio e não vai ter o remédio. Não, possivelmente ele vai vir novamente na Secretaria de Saúde com a caneta e vai dizer, amigo, faz certo dessa vez, cara. Você tem a chance disso. Porque olhar o João de Deus, por exemplo, a oportunidade que ele teve nessa gente, não é brincadeira. Né? Tudo que se informou em volta dele, né, que foi permitido. Então, só para concluir esse item, portanto, o fato de operar fenômenos que os olhos de certas pessoas podem passar por prodígios não é sinal de uma missão divina. Então, prodígios não necessariamente de Deus. Uma vez que isso pode ser apenas resultado dos conhecimentos que cada um adquire, ou faculdades orgânicas especiais, que o mais indigno pode possuir, tanto quanto o mais digno. Reconhece o verdadeiro profeta por características mais sérias, exclusivamente morais. Olha, isso é muito legal. Morais. E agora, passando para o último item, que ele já até levantou, parece eu quando o horário está chegando. Não acreditais em todos os espíritos, e a Elisete vai falar desse item para a gente. Lembrando que esse estudo foi dele ontem, foi a marcha do progresso. Então, hoje ele falou, vamos fazer o meu, que o meu é maior, então tá. Então, vou estudar a marcha do progresso. Bom, o tema dele. Então, pedindo uma licença aqui para falar o último item. Mas deixa eu falar, não acrediteis em todos os espíritos, que está aqui para ser fiel ao Evangelho, claro. Meus bens amados, não acrediteis em qualquer espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus. Pois surgiram muitos falsos profetas no mundo. João, Epístola 1, capítulo 4. Mais um Evangelho. 1, tá? Então, quando diz aqui, examinai se os espíritos são de Deus. Aí eu fiquei pensando, será que a gente tem condição de examinar, de ver se os espíritos são de Deus, se não são? Se a gente, quando está no aperto, vai lá pedir o espírito, e o espírito, o que vai acontecer comigo daqui a pouco? E aí o espírito fala e fica, que bom, eu consegui o que eu queria, saber o meu futuro. Aí eu estudando isso aqui, lá no 26º, porque a gente pensou assim, que Kardec designou no Livro dos Médiuns um capítulo intitulado da identidade dos espíritos, é porque é super importante. Então, o 26º, que é o último, vou começar pelo último, e também tem um pouquinho a ver com a minha aula, né? Diz assim, para julgar o espírito, quando fala nessa coisa de examinar,
de julgar, eu já falo, opa, será que a gente tem condição de fazer isso? E aqui diz no 26º, para julgar os espíritos, ou para julgar os homens, lembrando que os homens são espíritos, muita gente há, infelizmente, não, como para julgar os homens, é preciso primeiro, aí já vai logo uma sacudida, que cada um saiba julgar-se a si mesmo. Conhecer a si mesmo e julgar a si mesmo. Muita gente há, infelizmente, que toma suas próprias opiniões pessoais como paradigma exclusivo do bom e do mal, do verdadeiro e do falso. Tudo que lhes contradiga a maneira de ver, as suas ideias e ao sistema que concederam ou adotaram que lhes parece mal, ou seja, o dono da razão. A semelhante gente, evidentemente, falta a qualidade primacial para uma apreciação sã, a retidão do juízo. Por isso que ele fala da gente, primeiramente, julgar. Isso, porém, nem se desculpa. É o defeito sobre o que mais se iludem os homens. Então, nós, pessoas espíritos encarnados, normalmente somos os donos da razão. E quando a gente vai, vamos ver se o espírito é de Deus, se não é de Deus, o que você está perguntando para ele? Né? Que aqui, nesse roteiro, assim como o Homem de Bem, né, que é um roteiro lá bacana, Kardec colocou aqui 26 itens da pergunta 267 do Livro dos Médiuns, que, para mim, sério, a gente está estudando o Livro dos Médiuns agora também, com Jacobson Trovão, e vai além do médium na mesa mediúnica, ou do médium da casa espírita. É um roteiro de vida. É um roteiro de vida. Porque aqui a gente vai aprender, está aprendendo como lidar. Mas eu não trabalho na mesa mediúnica, eu não sou esclarecedor. Não, mas você lida com o outro espírito. Então, o que ele coloca no Livro dos Médiuns, a gente está aqui encantado. Porque realmente é uma conduta para a gente. Então, ele diz aqui na 267, podem resumir-se, porque aí Kardec resumiu. O seu capítulo depois vale a pena. Quem tiver interesse da identidade dos espíritos, dá uma lida lá. No 267 diz, podem resumir-se nos princípios seguintes os meios de se reconhecer a qualidade dos espíritos. Aí eu fui pensando alguns, né, e pulei outros que quase que repetiam ali, né? Primeiro, não há outro critério para você reconhecer um espírito interessante, ele dá 26, não é meia dúzia, né? 26 itens, que é muita coisa. Para se equilatar do valor do espírito. Então, bom senso, né? Deu espírito, isso usa na vida da gente. Oi? Vocês vão reparar, serve para a vida de relação. Nós já estamos nem O chegando. bom senso, gente, nós temos que ter bom senso. Bom senso para reconhecer o outro. Na hora de ser vamos utilizar o bom senso. Segundo, apreciam-se os espíritos pela linguagem de que usam e pelas suas ações. Estas se traduzem pelos sentimentos que eles inspiram e pelos conselhos que dão. Aí quem trabalha na mesa mediúnica pode perceber essa diferença, né? Os espíritos superiores, eles vêm para o bem, eles vêm aconselhar, né? Apreciam os espíritos pela linguagem, uma linguagem suave, amiga, mas aqui vai dizer também que eles têm bom humor. Não vai achar que, né, o espírito vem ali severo. Sim, Maria Angélica, né, também tem bom humor, Maria Angélica. Tem um pouquinho, né, gente? Ela tem boa de conduzir e daí em diante, só ladeira abaixo. Senão a gente vai achar que os espíritos superiores também são maus. Não sei, primeiro que humano nada que te explicam imensamente cada um de nós. A gente gosta de falar com relação a isso, Elisete, desculpa também aquele pitaco.
é que a gente pode imaginar, a gente fala assim, né, os espíritos, né, cada um vai falar de acordo com a sua época. Então, é claro, se eu vivi lá no século passado, né, século XX, mas lá nos anos 40, nos anos 30, eu vou ter uma linguagem. Mas se eu vivi nos anos 70, 80, eu vou ter outra. Então, como é que eu vou esperar que um jovem que desencarnou dê uma comunicação, né? Estou muito jubiloso. Não vai falar isso, gente. E aí Vai falar, a estou gente feliz. vai analisar Vai a não qualidade da mensagem, que é amorosa, né? E aí ele continua. Os espíritos superiores usam sempre uma linguagem digna, nobre e elevada. Então, independente do século que esse espírito viveu, ele vem com uma mensagem digna e elevada. Ele não vai vir com uma mensagem chula, de baixo escalão, entendeu? Aí a gente tem que analisar, tem que parar e analisar. Né? Então, tudo dizem com simplicidade, adorei isso. Né? Espírito superior com simplicidade. para a gente poder entender, né? Quem rebusca é o encarnado. Né? Quem já não foi numa palestra, eu já fui. Que era tanta palavra rebuscada que eu saí dali e não entendi nada. Eu falei, meu Deus, eu sou muito, não entendi, rebuscou muito. Então aqui o Espírito fala assim, é para gente, crianças espirituais, né? Somos crianças espirituais. Aí vai lá, a linguagem dos espíritos elevados é evidente, se não quanto a forma, pelo menos quanto ao fundo. Né? Ele falou a linguagem do século passado, século agora, quer um espírito seja muito elevado do século atual. Né? Os pensamentos são os mesmos, em qualquer tempo e em todo lugar. Podem ser mais ou menos desenvolvidos, conforme as circunstâncias, porém jamais serão contraditórios. Por quê? Porque eles seguem a religião. Eles vão sempre trazer uma mensagem para a gente dentro da lei. Ah, mas que lei é essa dos homens? Não. As leis naturais, as leis de Deus. Então, as mensagens dele, isso já é uma característica muito forte para a gente identificar. Né? Ele traz dentro da lei, a lei de Deus. Né? E aí vem um oitavo aqui, não, sétimo. Os bons espíritos só dizem o que sabem. Diferentemente dos encarnados. A gente fala que sabe, que não sabe, já que está aqui na vida dos outros, né? Não, eles dizem o que sabem. Né? O que podem dizer. Também não é tudo que eles podem dizer. Calam-se ou confessam a sua ignorância sobre o que não sabem. Os maus falam de tudo quanto desassombro, sem se preocuparem com a verdade. Toda heresia científica notória, todo princípio que choque o bom senso, aponta a fraude, desde que o espírito se vê ser um espírito esclarecido. Então, fala a verdade, não fala a verdade, espírito superior imperfeito, vamos falar assim, imperfeito, né? Imperfeito vai falar, ele sabe, não sabe. Vai chegar lá, vai perguntar uma coisa a ele. Ele é um espírito zombeteiro, ele é um espírito imperfeito, não é um espírito superior. Ele vai saber o que você quer ouvir. Ele está desencarnado de uma vontade. Ele já sabe que está no nosso coração, ele é eterno. Aí ele pede para ele para descobrir se o marido traz ou não traz. Aí é só um exemplo. Não, porque acontece isso, você vai no centro, olha, eu estou sentindo que meu marido não está muito certo na trajetória dele. Aí não é um espírito. Acabou a família ali. Eu não falo que não. Minha filha, vai orar. Né? Vai pedir a Deus, aos bons espíritos, são anjos de guarda, para lhe dar uma consciência mais esclarecida. Seu né? marido é um santo. Não, você não vai falar não. O superior não fala isso. Não fala isso nada. Né? Vai que cola. Os superiores se exprimem nada, né? Os bons espíritos nunca ordenam, não se impõem, eles aconselham. E se não são escutados, retiram-se.
Por quê? Por causa do respeito ao nosso livre-arbítrio. Eles aconselham, eles incluem. Mas se você não quer ouvir, eles tirar, não deixa a gente a revelia, vai deixando. Até você errar e aprender com ele. Porque eles sabem que a gente, nós somos imperfeitos ainda. Então, nem sempre a gente vai estar calmo, tranquilo, para dar ouvido às intuições dos bons espíritos. Eles sabem disso. E eles têm amor por todos nós. Sabe? Eles sabem a nossa condição. Eles não nos julgam, eles sabem. Os bons espíritos nos ordenam, né? Aqui, os bons espíritos não nos odeiam. Aprovam bem o que é feito. Olha isso, mas sempre com respeito. Então, você fez uma tarefa, fez bem a sua tarefa, hoje aqui, que bom, você ganhou como nós. Eles não vão ficar, vocês são maravilhosos, né? Nossa, que casal! Esse casal, da onde veio esse casal? Né? Eu preciso de um casal desse no centro espírita. No centro, exatamente. Cada centro tem um casal. Eles vão ficar felizes pela oportunidade de trabalho, por a gente ter aceito a oportunidade de trabalho? Bom, quem fica elogiando é encarnado, espírito superior. Os maus são imperiosos, dão ordens, querem ser obedecidos e não se afastam, haja o que houver. Todo espírito que impõe trai a sua superioridade. Isso vale para a gente também, tá, gente? A gente trabalha as relações interpessoais na casa espírita, no nosso trabalho, na nossa família, com os nossos amigos, na academia. Não põe nada para ninguém. Tu mostra cada vez que a pessoa não quer fazer, não quer. Ou vai de voluntário, ou não vai com amor, ou não vai. Entendeu? Eles que dão as maiores crises, que dão aí pelas casas afora. Os bons espíritos, os maus, né? Exageram os elogios. Estimulam o orgulho e a vaidade. É por isso que os bons espíritos não ficam elogiando a gente. Eles já sabem que a gente está com a vaidade lá em cima, no orgulho lá em cima. Eles vão elogiar para quê? Para a gente afundar? Mais que já está. Fala, o que eles estão falando são aqueles elogios que mudam o nosso ego. Não palavras de incentivo, porque isso eles fazem, até porque senão coitado da gente, né? Se a gente só toma bronca, a gente desanima muito, né? A gente, assim, eles assopram e depois mordem, ou mordem e depois assopram. Né? Então, assim, palavras de incentivo é bacana, continuem, né? Eles fazem, isso aí. Isso eles fazem, né? Mas normalmente é de uma forma bem leve, bem sutil, quase imperceptível, mas isso eles fazem, nos incentivam a continuar na tarefa, né? A desenvolver determinadas tarefas. E assim, quando a Elisete fala do elogio, né, Elisete, né, no livro dos médicos, é esse elogio que infla, né? Você é um super médico. E aí eu lembrei, Elisete, deixa eu dar um exemplo aqui. Tem um livro chamado Aconteceu na Casa Espírita. Esse livro é muito legal, porque esse livro ele mostra, né, exatamente isso, né, a chaga da vaidade. E ele tem o objetivo de destruir, acabar com uma casa espírita, usando exatamente o médium e a vaidade. Então, é só um exemplo aí para vocês, né? Porque a gente sabe que isso pode acontecer. Então, continuando aqui, eles ainda traem políticos materiais, a cujo respeito ninguém se pode enganar. A ação deles sobre o médium, aí falando sobre o médium, eu acredito que o médium jamais ostensivo. Mais alto. E às vezes violenta e provoca movimentos bruscos e intermitentes, uma agitação febril e compulsiva, que destoa da calma e da doçura dos bons espíritos. Não que numa reunião mediúnica a gente participou muitos anos na reunião mediúnica, hoje no geral não,
não participamos, mas já participamos mais de 20 anos, e tinha os espíritos que iam lá e falavam. E a casa permitia e dava facilidade para que eles pudessem se manifestar. E às vezes eles vinham se gesticulando, eles vinham com raiva, eles vinham falando, e ali ninguém julgava, porque sabia que tinham dificuldade. Porque o médico também tem, e a gente também tem. Né? Então, era para a gente prestar atenção. Eu lembro que o dirigente falava assim para a gente: prestem atenção no que eles estão trazendo, porque eles são os nossos professores. Não é porque agora vai ser, porque ela tinha por ordem dos espíritos. Não é porque os espíritos, agora vem os sofredores. Os sofredores são nós todos aqui na prova de expiação. Então, eles vêm, estão lá, passaram. Então, presta atenção. Presta atenção no que eles vêm trazer para a gente. Né? Claro que o espírito Maria Angélica vai chegar, vai dar uma bronca, ou uma chamada com uma voz mais suave, não é? Agora, os filhos do espírito estão errados, se estão errados, o caminho é esse. Vai falar com calma. Não, seguindo aqui, vamos lá. 21. Os espíritos dos coelhos da Terra tiveram uma única preocupação material, moral, isso é legal. E se não desprenderam da influência da matéria, continuam sob o império das ideias terrenas e trazem consigo uma parte dos preconceitos, das predileções e mesmo das manias que tinham neste mundo. É o que eu acabei de falar agora. A gente vai desencarnar, materialista, vaidoso, orgulhoso. Quem vai bater na mesa mediúnica? É a gente. É a gente, sim. Eu lembro que uma vez teve teve um espírito lá que se manifestou na nossa casa, na outra casa, e falava assim: quem mandou mexer nos meus perfumes? Eu ensino, muito consumo, perfume da ninguém não era para mexer no meu perfume, mas ninguém tinha que mexer no perfume dela. E ela queria que ninguém mexesse nas roupas, e tudo bem, porque estava agarrada ali. E quantos a gente está agarrado aqui? Vamos descarregando, vamos apegando. Quanto tempo a gente vai pegar? A casa espírita, hein? Oh, meu Deus, é minha. Casa é minha. Que minha, veja. A obra de Jesus, a tarefa que é nossa. Pega quem quiser. E quem achar que é proveitoso e vai evoluir. Entendeu? Não tem que nós já temos, não vai bater na mesa mediúnica. Atenção que não vai? Vai. Né? Da parte do espírito superior, do gracejo, isso que eu queria. O gracejo é muitas vezes ilumiria. Eu falei, espírito superior. Eles têm eles têm Bom humor. Bom humor também. Também eles são talentosos. Pode ser que tenha um espírito superior que viveu lá, que é mais sério, mais tranquilo, assim. Normalmente, mas aí nunca, porém, trivial. Nos espíritos zombadores, quando não são grosseiros, a sátira da maldade não raro, nunca apropositada. É aquela brincadeira sem graça, que a gente, quando está encarnado, faz com o outro, e deixa numa situação. Vamos levar o outro lado. Fulano é tão engraçado, ele fala tantas piadas engraçadas, deixa um monte de gente constrangida. Então, vai chegar lá, vai fazer as piadas. O que eu queria que vocês percebessem é assim, para a gente identificar a diferença de um espírito superior para um espírito inferior, eu, pelo menos, me coloquei no lugar desse espírito superior. Eu ainda tenho mais desse do que daquele. Né? Então, eu preciso passar pelo meu autoconhecimento, né? Pelo meu auto-julgamento, para eu poder ter minimamente condições de discernir um espírito do outro. Porque se eu vou até um espírito, vamos supor, André foi dar um banho. Meu pai era dar um pulo para André. Então eu era pequena, mas eu presenciava ele. Tinha pessoas que iam pedir coisas absurdas para a identidade. A identidade do mal. Não, quem pediu é do bem. Entendeu? Então, assim, a gente está tendo essa oportunidade, né, para nos corrigir agora. Né? Claro que a gente não vai ter um espírito superior, mas a gente vai chegar lá. Eu quero chegar, vocês estão querendo chegar?
Está todo mundo querendo chegar a espírito superior? Eu não quero Não ninguém chegar, quer eu ficar, tenho certeza que a gente vai né? chegar. Ou Isso todo aí. mundo quer ainda ficar no perfectível, ali, na imperfeição. Eu vou chegar lá, todo mundo vai chegar. Né? E aí, ontem a gente deu um exemplo, porque, como eu falei da Marcha do Progresso, eu lembro muito da Andréia, né? Que quando olha aqueles casos escabrosos, pensa assim, mas eles não vai chegar. Pode demorar mais tarde, porque o amor de Deus é imensurável. Né? E nós somos espíritos imortais. Então, esses espíritos que hoje, né, que Kardec botou aqui para a gente, para a gente ter um roteiro só para identificação, para a gente ficar alerta aonde a gente está indo. Né? A gente já deu muito, né, Sérgio? A gente já foi em muitos lugares que não era para a gente ter ido, acreditou em muitos espíritos, mas nós acreditamos. Né? E depois não era nada daquilo. Então, Kardec coloca aqui para a gente, vale a pena ler. Né? No último, estudando cuidadosamente o caráter dos espíritos, que se apresentam, sobretudo do ponto de vista moral, reconhece-lhes a natureza e o grau de confiança que devem merecer. O bom senso, de novo, não poderia enganar. E aí, para acabar, todas essas instruções decorrem da experiência e dos ensinos dos espíritos. Vamos completá-las com as próprias respostas que eles deram sobre os pontos mais importantes. Aí vem todas umas respostas muito interessantes, que é essa 258. Questões sobre a natureza e identidade do espírito. Tem que ler, tem que ler. Por que sinais se pode reconhecer a superioridade e a inferioridade? Ele diz. Pela linguagem. Para a gente fixar isso. Pela linguagem, como distinguir um doidivanas de um homem sensato. Né? Então, o que a gente quis passar aqui nesse roteiro? A gente vai gravar 26 itens? Não. Mas o que eu gostaria de deixar para vocês, né? Que é também o que eu vou fazer. Primeiro, é uma autorreflexão, né? Uma autoanálise. Olhar para dentro de si, não ficar com medo de olhar para si. De olhar o que você tem do seu ego, né? Que você gosta ainda, eu gosto de um elogio que infla meu ego, ainda me apego. Porque quando a gente desencarnar, se a gente não melhorar, pelo menos minimamente alguma coisa, ou aliviar um pouco, né? Ou pelo menos aliviar um pouco dessa vaidade, desse orgulho, isso que a gente traz de décadas, que vem trazendo, tá? A gente vai bater empresa mediúnica e vai ser espírito inferior. Porque eu tenho certeza, né, que quando Kardec fez os espíritos fizeram esse roteiro, não foi para a gente crucificar os espíritos inferiores, foi para a gente refletir sobre como nós agimos. Nossas atitudes. Tá? Então, eu espero ter passado isso para vocês. Na vida de vocês, sempre procurem, né, antes de julgar o comportamento de alguém, né, o que está errado, o que está certo, olhem para si. Né, a árvore dos bons frutos. E sabendo que a árvore que dá bons frutos é a que vai levar mais pedrada. Mas vale cada pedrada que a gente leva. Se for para a gente estar um pouquinho melhor. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade.